Olá pessoal, hoje nós vamos para uma aula bem especial. Queria que vocês começassem com os pés paralelos, fechem os olhos um pouquinho e procurem perceber o corpo de vocês. E hoje em especial nós vamos perceber a relação entre pés, quadril, tronco e cabeça. Percebe se essa relação ela tem um alinhamento bom ou não, se alguma dessas regiões elas estão desalinhadas, não está uma em cima da outra. E grava essa imagem para a gente poder comparar com o final. E nós vamos iniciar então, inspirando, elevando braços pelas laterais e expirar, mergulhando. Vem cabeça, derrete o peito e vem descendo vértebra por vértebra até chegarmos lá no chão. Aqui embaixo nós vamos respirar lá nas últimas costelas e soltar bem o ar. Eu vou deixando a minha cabeça cada vez mais solta. Inspira e solta bem o ar. E aqui nós vamos dobrar um joelho, esticar o outro. E nós vamos respirar em 5, e respira 4, e 3, 2, e 1. Eu paro o movimento, inspiro aqui, e expiro, eu venho subindo de baixo para cima, empilhando vértebra por vértebra, até crescer tudo. Então eu inspiro aqui e expiro, eu vou começar agachando. Então eu venho afundando meu quadril, elevando braços. Inspiro, volto. E expiro, agacho. Inspiro, volto. E vamos. Mais 2 movimentos. E mais uma vez. Paramos aqui embaixo e nós vamos ficar. E nós vamos fazer pequenos pulsos. E pulsamos 8, e 7, e 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu volto, trago braços em V e vou subir na meia ponta. Então eu elevo calcanhares e volto no chão. Elevo calcanhares e volto no chão. E continuamos. E elevo calcanhares e volto no chão. E mais 2 vezes. E volto. E mais uma vez. E volto. E retorno braços. E agora nós vamos juntar os 2 exercícios. Então eu expiro, agacho. Inspiro, subo. Expiro, agacho. Inspiro, subo na meia ponta. E agacho. E subo meia ponta. E venho. E 4. E 5. E 6. Mais 2, 7. Mais uma vez. E 8. E descansei. Vou fazer mais um mergulho. Então inspiro. Elevo braços novamente. E expiro, venho mergulhando, descendo a cabeça, derreto o peito, dou um carinho suave nos meus joelhos, respiro aqui embaixo e vou caminhar com as mãos para frente até o urso. Então eu venho caminhando, paro no urso, olho lá para o umbigo e respiro. E vou caminhar de volta em direção aos pés, deixo a cabeça solta e venho subindo de baixo para cima, vértebra por vértebra. Crescemos todos e nós vamos colocar um pé na frente do outro com uma distância bem grande. Nossos braços vêm de Yin Yang Gênio e nós expiramos dobrando o joelho esquerdo em direção ao chão. Então perna direita está na frente. E nossa perna esquerda vai dobrar. E expira. E mais uma vez, nós vamos ficar e vamos fazer pequenos pumpings. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu volto e volto a perna direita atrás.
Vou levar a perna esquerda à frente. Seguro o braço de Yin Yang Gênio e vou agachar com a direita. Então afundo o joelho direito e volto. Mais uma vez, ficamos lá embaixo e pulsamos 6, 5, 4, 3, 2, 1, voltamos e levamos o pé atrás novamente. Então nós vamos fazer um mergulho. Inspiramos, elevando braços, expiramos mergulhando. Cabeça, derrete peito e vem vértebra por vértebra. Caminhamos com as mãos para frente, nós vamos agora até a nossa prancha. Então eu organizo a prancha e vou contar aqui 30 segundos. Abre bem o peito e respira. E sustento. E já passou do 15. Então já foi metade. Então, eu lanço meu bumbum para o teto e caminho agora com os pés em direção às mãos. E venho caminhando, caminhando, solto bem a cabeça e venho empilhando vértebra por vértebra. E aí nós vamos voltar a colocar o pé direito na frente. Então eu coloco o direito na frente, trago braços de Yin Yang Gênio e vou voltar a agachar. Só que agora eu agacho e giro o tronco para a direita. Volto no centro e retorno tudo. Então expira, agacha, inspira, gira para a direita, expira, centro e volto. Desci. Mais 2 vezes, desci. Mais um. Eu giro 6 vezes. E volto 2. E volto 3. Mantém lá embaixo. E 4. Mais 2 vezes 5. Mais uma, 6. Volto no centro, retorno o tronco, levo o pé direito atrás. Respira um pouquinho, vou trocar as pernas. Leva então, pé esquerdo à frente. Trago braços de Yin Yang Gênio. Inspiro aqui e expiro, eu agacho. Rodo para a esquerda inspirando. Expira centro e volto no centro. Expira, desce. Inspira, gira. Expira, centro e volto 2. E 3. E 4. Mais 2 vezes. E no próximo nós vamos ficar. Então desceu e gira 1. E gira 2. Girou 3. E 4. Mais 2, 5. Mais uma vez, 6, voltou no centro e voltamos tudo. Muito bom! Então deixamos nossos pés paralelos, nós vamos mergulhar e vamos para uma prancha novamente. Então inspiramos, subimos os braços e vem aproveitando esse mergulho. E aí eu caminho até o urso, mas na verdade eu vou lá para a prancha. Organizo minha prancha e vou girar na prancha lateral. Então eu abro o braço e sustento de um lado 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volto no centro, vou girar para o outro lado. E seguro 10, e 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volto na prancha frontal, apoio os joelhos e respiro um pouquinho numa prece. E dessa posição nós vamos passar para um gato. Então eu organizo o meu gato lá, 4 apoios, mãos embaixo dos ombros, joelhos embaixo do quadril. E nós vamos aqui mobilizar o nosso quadril, arrebitando o bumbum e arredondando. E arrebitando e arredondando. E venho. E 4. Respira. E agora eu vou trazer esse movimento para todo o meu corpo. Então eu vou arredondando o quadril, derretendo o peito, olhando lá para o umbigo, deixando minha coluna bem redonda. Separando minhas escápulas e empurrando minha mão contra o chão. E vou crescer cabeça, abre peito, arrebitar o bumbum, mostra o externo lá no teto. E vou arredondar, faço pelvic bow. Bowing. Arredondo, libero cabeça, fico bem redondinha. Inspira, venho crescendo cabeça, abro o peito e arrebito o bumbum. E mais uma vez, arredondo lá do meu quadril. Fico bem redonda. E depois eu cresço cabeça, abro o peito e arrebito o bumbum. Vou parar numa posição neutra e vou montar uma prancha novamente. Então organiza lá, abre bem o peito, estica uma perna, estica a outra e monta a prancha. Nós vamos para a prancha lateral de novo. Então eu giro na prancha lateral, abro o braço. Ficou fácil, nós vamos subir a perna de cima. Então eu elevo ela e sustento. Ficou mais fácil, trago o braço perto da cabeça e vou trazer cotovelo no joelho. E estico. 2. E venho. 3. Se não der para fazer assim, só sustenta a prancha lateral. 5. Mais uma vez. 6 eu estico, volto na prancha lateral, volto na frontal e já vamos girar para o outro lado. Abro o braço, elevo a perna, trago o braço perto da cabeça e venho. 5. E venho. 4. E foi. 3. E 2. E 1. Alinhei, apoiei a perna, voltei no centro e descanso novamente numa prece. Respiro um pouquinho. Caminho com as minhas mãos para a direita e faço meu braço esquerdo ficar super comprido. Respiro aqui. Volto para o centro e caminho com os meus braços para a esquerda, fazendo o braço direito agora ficar super comprido. E voltamos para o centro e vamos desenrolar vértebra por vértebra, pontinho por pontinho, até crescermos tudo. E aí hoje nós vamos sentar. Aí, se não der para sentar com as pernas estendidas, nós podemos sentar com elas um pouquinho dobradas, ou então colocar um livro embaixo do bumbum para o bumbum ficar mais alto. E tá tudo bem. E nós vamos trabalhar com braços cruzados sobre os ombros, e as pernas estão afastadas, e nós vamos inspirar rodando o tronco para a direita. Então eu inspiro rodando para a direita, e expiro, eu volto no centro. Inspiro, eu rodo para a esquerda, e volto no centro. Mais uma vez, eu inspiro, giro para a direita, e volto no centro. Inspiro, giro para a esquerda, e volto no centro. Vamos fazer a cabeça girar junto? Então eu giro o tronco e olho por cima do ombro direito. E volto no centro. E giro o tronco para a esquerda e olho por cima do ombro esquerdo.
e volto no centro. Mais uma vez, eu giro para a direita, olho por cima do ombro direito, volto no centro e giro para a esquerda, olho por cima do ombro esquerdo e volto no centro. Afasto meus braços e nós vamos inspirar rodando para a direita e expirar cerrando o tornozelo direito com a mão esquerda. E eu alcanço longe em oposição os braços. Inspiro aqui embaixo, expiro, volto crescendo no centro. Inspiro, eu giro para a esquerda e expiro, eu cerro o tornozelo esquerdo. Com a mão direita, alcanço longe, apoio meus braços, inspiro aqui e respiro, eu volto no centro. Inspira a direita, expira, serra, inspira aqui, expira, volta no centro crescendo, inspira, roda, expira, flexiona, inspira aqui e respira, volto crescendo no centro. Relaxa os braços, aproxima as pernas e nós vamos deitar um pouquinho de barriga para cima. Então, braços que crescem ao lado do corpo, nós vamos subir numa ponte. Inspiramos aqui e expiramos, levando o pubis para o teto, umbigo para dentro. E vou crescer meus joelhos lá para frente. Inspiro aqui em cima e expiro, derreto o peito e venho descendo vértebra por vértebra até o quadril chegar no chão. Mais uma vez, inspirou, expira, vem subindo, mobilizando. Inspira aqui em cima e expira, vem descendo vértebra por vértebra. Então nós aproximamos os pés e vamos colocar o calcanhar direito sobre o joelho esquerdo. Inspiramos aqui e expiramos, vamos subir na ponte, pubis para o teto, umbigo para dentro. Inspiramos aqui em cima e é bem importante que nós tentemos manter os dois lados do quadril alinhados. Inspiro aqui e expiro, eu venho. E mais uma subida. Então eu estico minha perna direita para o teto, abraço a minha coxa e vou esticar minha perna esquerda lá embaixo. E agora nós vamos subir cabeça e ombros para trocar as mãos que abraçam a perna. Então eu levo cabeça e ombros, descolo minha perna esquerda do chão e vou trocar. E troco 2, e troco 3, e minhas mãos abraçam a minha coxa e tracionam ela para perto da minha testa. E venho 5, respiro 6, e venho 7, 8, 9, mais uma vez, 10, volto a dobrar as pernas, apoio no chão e agora meu calcanhar esquerdo que vai sobre meu joelho direito, meus braços crescem, inspiro aqui e expiro, eu venho subindo na ponte, pubis para o teto, umbigo para dentro. E respira, desce. E vou subir. E mais uma vez. Respirei, desci. Abracei a minha coxa esquerda. Estico meu pé esquerdo lá para cima. E estico minha perna direita no chão. Elevo cabeça e ombros. E agora eu vou trocar. Inspiro aqui e respiro. 1. E venho. E 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, mais uma vez, 10, dobrei pernas,
dobrei as duas, afasto meus braços, vou trazer pernas sobre o abdômen e vou balançar as pernas de um lado para o outro. E aqui eu aproveito para respirar. Apoio então os pés no chão, trago meus braços em candelabro e aí eu vou virar a palma da mão direita para o chão enquanto o dorso da mão esquerda se mantém nessa posição de candelabro. Então ela passa para o teto e vai lá para o chão. E depois eu troco. E vou alternando. E 3. Vou respirando, aproveitando para voltar a calma, aproveitando se eu vou ter um dia intenso pela frente ou se vai ser mais tranquilo. E eu paro no candelabro, trago braços ao lado do corpo, vou esticar as duas pernas, vou inspirar levando os braços lá ao lado da cabeça e expira, vem subindo cabeça, ombros, vai levar as mãos lá nos pés. Se não der para subir assim enrolando, vira de lado, senta, estica as pernas, leva as mãos lá nos pés, se der para puxar o dedinho, puxa o dedinho. E vem pilhando vértebra por vértebra. Então nós vamos para a posição de cócoras. Apoio meus pés, empurro minhas mãos lá, como a gente sempre faz, e sento lá em cima dos calcanhares. Se não der, não tem problema. Coloca um apoio nos calcanhares ou afasta mais os pés. E nós vamos balançar um pouquinho para frente e para trás. Respiro. Solto bem a cabeça, lanço meu quadril lá para o teto e venho subindo de baixo para cima, empilhando vértebra por vértebra, pontinho por pontinho. Então volto a deixar meus pés paralelos, fecho os olhos um pouquinho e procuro comparar meu corpo lá do início com agora. Percebe o que a gente tinha pedido para observar lá no começo. Então, o alinhamento entre pés, quadril, tronco e cabeça. Percebe se esse alinhamento é melhor, se é diferente. E vamos terminar elegante, em crescimento, para poder aproveitar esses próximos dias. Um abraço.